Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao Canal de Suez, na fronteira entre o Egito e Israel. Uma das guerras definidoras do século XX foi a Guerra do Yom Kippur. Essa guerra pegou o mundo de surpresa em 1973 e a importância dos conflitos a gente sente até hoje. Mas antes de eu revelar alguns fatos ainda desconhecidos da Guerra do Yom Kippur, não se esqueça da promoção dos 200 mil inscritos no canal. Você adquirindo a camisa concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do dia D, quando celebraremos na Normandia os 80 anos do dia D. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. A Guerra do Yom Kippur foi vencida por Israel. E nós temos a ideia de que o conflito foi algo assim até fácil para as tropas israelenses. Na realidade, as tropas israelenses sofreram muito para conseguir reverter o que parecia uma catástrofe para o país. Os israelenses haviam vencido a Guerra dos 6 Dias, travada em 1967, quando detectaram uma concentração de forças dos países árabes e antes que fossem atacados, os israelenses atacaram, surpreendendo os países árabes e conseguindo uma vitória fácil. Nessa ocasião, por exemplo, toda a força aérea egípcia foi totalmente destruída em solo pelos aviões israelenses. Após a vitória na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou territórios importantes e até fundamentais naquela região, como o deserto de Sinai, as colinas de Golã e outros pontos importantes nas fronteiras que Israel tem com vários países. Então eles atacaram os egípcios, os sírios, os jordanianos, os iraquianos e conseguiram uma grande vitória militar. Essa vitória, no entanto, não foi facilmente digerida, principalmente pelos egípcios. E após a morte do líder egípcio, o Nasser, subiu ao poder um militar egípcio, Anwar Sadat, e que tinha uma grande vontade de vingar, tomou isso como uma missão de vingar a derrota na Guerra dos 6 Dias. Sadat prontamente se aliou à União Soviética, que já tinha uma ligação com o Egito de Nasser, e ele aumentou as forças militares egípcias, tanto a marinha, especialmente a aeronáutica e também as tropas do exército, que começaram a se preparar para uma ofensiva de surpresa contra os israelenses. Para isso, os egípcios chamaram, apelando para o pan-arabismo, eles chamaram as outras nações, especialmente a Jordânia e a Síria, que prontamente se uniram às tropas egípcias na preparação para esse ataque. E o ataque veio, como eu já disse, em 6 de outubro de 73, um ataque surpresa, no dia mais sagrado para os israelenses, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, que é a data sagrada israelense. Nesse dia, as forças árabes, lideradas pelo Egito, atacaram. O ataque teve como objetivo inicial transpor o Canal de Suez e invadir o Sinai, o que eles fizeram de uma maneira elogiada pelos militares, estudiosos militares, como uma ação ousada e talvez a maior travessia de um obstáculo fluvial no século XX, porque ele pegou totalmente as tropas israelenses de surpresa, usando de técnicas modernas de combate, inclusive o uso da própria água para erodir as fortalezas que os israelenses construíram usando a areia do Sinai, e após a travessia avançaram rapidamente, ameaçando as principais cidades israelenses. Os egípcios contam até vitória sobre o desfecho dessa guerra, e realmente eles estiveram muito próximos de vencerem o desafio contra os israelenses, que haviam derrotado os próprios egípcios e outras nações árabes na Guerra dos 6 Dias em 1967. Desde aquela derrota, eles prepararam a revanche, que veio em 73.
A travessia do Canal de Suez pelas forças egípcias, em outubro de 1973, foi um evento chave na Guerra do Yom Kippur. As forças egípcias conseguiram atravessar o canal e estabelecer uma cabeça de ponte na margem oposta, já em território israelense, que havia ocupado o deserto do Sinai desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967. E montou uma defesa que consideravam impossível dos egípcios atravessarem o canal e penetrarem no Sinai. A operação da travessia foi cuidadosamente planejada e executada pelas forças egípcias, que utilizaram táticas de dissuasão e surpresa para confundir os israelenses. O ataque, como eu já disse, ocorreu durante o feriado judaico do Yom Kippur e as forças israelenses estavam um pouco desatentas. Os egípcios conseguiram surpreender os israelenses, mas a luta pelo controle da margem leste do Canal de Suez foi intensa e sangrenta. O plano de travessia foi elaborado pelo general Saad el-Shazli, que liderou a equipe de planejamento militar. O objetivo era surpreender os israelenses e tomar a margem leste do canal. A travessia envolveu cerca de 80 mil soldados egípcios que foram divididos em 4 divisões, cada uma com cerca de 20 mil soldados. A operação também contou com o apoio da Força Aérea Egípcia, que atacou de surpresa as bases israelenses e as defesas antiaéreas, tanto da margem leste do canal e por todo o território israelense. O exército egípcio fez uma série de manobras de engano, confundindo os inimigos, entre elas uma grande mobilização de tropas no Sinai. E isso levou os israelenses a concentrar suas defesas em outra parte e deixar a fronteira no Canal de Suez menos guarnecida. As forças egípcias atravessaram o Canal de Suez no dia 6 de outubro em 3 pontos diferentes, utilizando balsas e pontes flutuantes. Um dos maiores obstáculos que os israelenses construíram no Canal de Suez foi exatamente utilizando as areias do deserto para construir uma verdadeira muralha com mais de 20 metros de altura, contra as quais bombas e tiros de canhão não teriam efeito. Pensando nisso, os egípcios surpreenderam usando uma arma, no mínimo, inesperada. As forças egípcias usaram jatos de água e derrubaram essas defesas israelenses. Esses jatos de água eram produzidos por canhões de água que foram colocados nas balsas flutuantes e enviados em direção às posições israelenses. Os canhões derrubaram as muralhas de 20 metros de altura e as barreiras de arame farpado que os israelenses haviam instalado ao longo do canal. Essas posições eram muito difíceis de serem destruídas por meios convencionais. E os jatos d'água eram alimentados por motores de alta potência que lançavam água com pressão suficiente para derrubar a areia e cortar o arame farpado. Os egípcios também usaram esses jatos de água para derrubarem os postos de observação israelenses e outras fortificações, o que foi uma tática relativa nova e incomum, mas bastante eficaz. Os canhões de água permitiram que as forças egípcias abrissem o caminho através das barreiras israelenses e os caminhões e blindados avançaram então em direção ao território israelense. As forças egípcias, somando todos esses esforços, conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte na margem leste do canal com cerca de 15 quilômetros a partir da margem ocidental. A partir daí, penetraram profundamente no território israelense. Essa ação ousada na travessia do Canal de Suez ficou marcada na história militar. Os egípcios inovaram e surpreenderam. E os israelenses tiveram que suar sangue para conseguir reverter o quadro improvável. Para isso, usaram a amizade com os americanos e uma ameaça nuclear, além de lutarem bravamente. Após os avanços iniciais egípcios, que colocaram sob forte ameaça à liderança militar israelense, houve um momento em que o mundo passou por um momento de muita tensão e estivemos à beira de uma guerra nuclear. Talvez foi o momento mais próximo em que a humanidade chegou de um conflito nuclear, superando até a crise dos mísseis de Cuba em 1963. Lembrem-se que as forças egípcias, as forças jordanianas, sírias, estavam recebendo armamento e sendo apoiadas e treinadas por soviéticos, por soldados e por armamentos provindos da União Soviética.
porque a gente vivia a Guerra Fria, no auge da Guerra Fria em 73. E as forças egípcias também receberam reforços de outros países, como o Kuwait, como a Arábia Saudita, e até Cuba mandou soldados para lutarem do lado árabe contra os israelenses nessa ofensiva. Os israelenses, portanto, estavam acuados. E no segundo e no terceiro dia dos combates, o desespero israelense era tanto porque eles acharam que não teriam mais 48 horas de sobrevida como Estado-nação. Os israelenses colocaram na pista de pouso de um dos seus aeroportos militares, colocaram 4 caças Phantom armados com ogivas nucleares, que os israelenses à época já possuíam. E cogitaram de uma maneira concreta e real de usar essas ogivas nucleares contra as tropas ou contra alguma cidade dos países que o invadiam. Nesse momento, houve a intervenção do secretário de Estado americano à época, Henry Kissinger, que falou com a Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel, apelou a ela para que não fizesse uso da arma, da bomba atômica, e se comprometendo a enviar reforços e principalmente armamentos o mais rápido possível, o que começou a acontecer imediatamente, tanto é que, passada essa crise, os israelenses voltaram à carga e voltaram a atacar de uma maneira mais forte, se defender melhor e até empurrar de volta as tropas invasoras. Esse episódio não muito conhecido, fora do círculo militar, porque a gente fala muito da crise dos mísseis de 63 em Cuba como o ponto mais crítico da Guerra Fria. Mas esse episódio durante a Guerra do Yom Kippur foi um momento muito mais tenso e muito mais quente, que quase levou ao emprego de uma ogiva nuclear por parte dos israelenses, fatalmente envolveria uma reação soviética que viria em defesa dos seus aliados, e aí o engajamento dos Estados Unidos também seria inevitável e possivelmente até nuclear. Bom, graças a Deus isso não aconteceu, a gente está aqui contando história, né? O que houve depois disso, e estando no Egito e estando em Israel e conversando com as pessoas, surge também uma outra análise, possível análise, de que por bem ou por mal os egípcios diminuíram o avanço e com isso os israelenses conseguiram se recuperar, seja com o apoio norte-americano, ou seja, uma nova versão que surge é que o Anwar Sadat percebeu que teria nas mãos os generais vitoriosos da guerra contra Israel e ele teria possíveis objetores políticos ou novas lideranças políticas dentro do Egito, o que levou ele a dar uma segurada no avanço egípcio decisivo nesse confronto. Depois de tantas idas e vindas, ameaças e contra-ameaças, um avanço egípcio, um contra-ataque israelense, a intervenção norte-americana, aconteceu então o cessar-fogo. E quando o cessar-fogo entrou em vigor, em 24 de outubro de 73, as tropas egípcias estavam em uma posição vantajosa na margem leste do Canal de Suez. O cessar-fogo exigia que ambas as partes cessassem as hostilidades e retirassem as tropas para as posições anteriores ao conflito. Porém, as tropas egípcias permaneceram na margem leste do Canal de Suez. Com o Tratado de Paz entre Israel e Egito, assinado em março de 79, Israel concordou em desocupar a Península do Sinai e transferi-la para a administração do Egito. Em resumo, o Egito recuperou a soberania sobre o Sinai em virtude do Tratado de Paz, enquanto Israel obteve o reconhecimento diplomático completo e a garantia de livre passagem pelo Canal de Suez. Com este desfecho e com as ações que aconteceram durante os 20 dias do conflito, o Egito encara historicamente como uma vitória a sua participação na Guerra do Yom Kippur. E para celebrar esta vitória, eles construíram um memorial gigantesco no coração da capital, Cairo, que eu visito sempre em nosso roteiro no Egito, Israel e Jordânia. Confira as imagens. Hoje nós vamos conhecer o Museu 6 de Outubro de 1973. Ele está localizado aqui no Cairo, no Egito. Esse museu foi construído pelo governo egípcio para contar a versão dos egípcios, a versão oficial egípcia da guerra que aconteceu
em 6 de outubro de 1973, começou em 6 de outubro, durou alguns dias e é mais conhecida por nós como a Guerra do Yom Kippur. Fomos muito bem recebidos pelo alto comando aqui egípcio, que controla esse local. Tivemos o auxílio de um soldado, o soldado Abdu, que nos ajudou. E vai ser uma visita muito prazerosa, vocês vão ver. Todo o pátio interno aqui do museu é como se fosse um mapa, uma representação do combate como mais ou menos ele teria ocorrido. Então a posição das forças egípcias estão ali corretas. No meio, o canal de Suez, e aqui o monumento representando a travessia do canal de Suez pelas forças egípcias, e aí é a invasão do Sinai, e do outro lado as tropas israelenses que foram derrotadas nos momentos iniciais do combate. Tanto é que ali elas estão simbolicamente com os canhões apontados para baixo, significando que elas se renderam ou foram derrotadas. Então aqui é um mapa com uma versão, a visão egípcia dos combates durante a Guerra do Yom Kippur. E esse é o monumento dos soldados que gloriosamente, como é representado aqui pelos egípcios, teriam atravessado o canal para iniciar a invasão do Sinai. Aqui no pátio interno do Museu 6 de Outubro, você encontra armas icônicas, com esta versão do famoso canhão 88 alemão, mas uma versão pós Segunda Guerra Mundial. Temos aqui um MiG-15, que foi usado durante os combates da guerra, como os egípcios chamam, da Guerra do 6 de Outubro, ou como é conhecido internacionalmente, os americanos e até brasileiros, a Guerra do Yom Kippur. Esse tanque T-34, também um icônico equipamento da Segunda Guerra, foi usado na guerra em 6 de outubro de 1973. Esse T-34 enfrentou os blindados israelenses na tomada do Sinai após os egípcios cruzarem o canal de Suez e invadirem o Sinai, recuperando o que os israelenses haviam tomado na Guerra dos 6 Dias. Mais à frente temos um gigantesco Sukhoi, também foi usado na Guerra do Yom Kippur, e logo mais à frente um MiG-21, que foi usado, esse MiG foi usado realmente em combate por um grande as da Força Aérea Egípcia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Esse MiG-21 que vocês estão vendo aqui atrás de mim é um pedaço da história da Guerra do Yom Kippur. Ele foi usado pelo hoje general aposentado egípcio Mansouri, que na época foi um as da guerra aérea sobre o território em disputa por Israel e Egito. Ele derrotou vários caças israelenses nos primeiros ataques, e o seu avião foi avariado, ficou sem os pneus, sem o trem de aterrissagem, né, que hoje está aqui reinstalado, mas sem o trem de aterrissagem ele conseguiu pousar o seu avião após abater vários aviões israelenses. E com isso o general Mansouri virou um ídolo nacional, e até hoje, no dia 6 de outubro, ele vem até esse museu e autografa cadernos das crianças e dos estudantes que vêm até aqui para conhecer o museu, ver a versão egípcia da Guerra do Yom Kippur e conhecer esse general Mansouri, que pilotou esse avião durante os combates aéreos na Guerra do Yom Kippur. Um dos aspectos interessantes nesse mix de museu com memorial, com panorama, são os murais. Os murais foram desenvolvidos por artistas norte-coreanos que foram enviados pelo ditador Kim Il-sung para o Egito para a construção desse panorama.
Aliás, foi Kim Il-sung quem sugeriu ao Hosni Mubarak que construísse o panorama, para valorizar a história. E você sente ali a influência daquele estilo comunista norte-coreano de construção de grandes memoriais. É bacana porque tem o seu valor histórico, né? As peças icônicas que estão expostas são muito importantes. Tem ali um T-34, tem um T-62, tem mísseis, tem aviões, todos expostos que você pode chegar perto e admirar e estudar, né, aquelas peças que a gente vê muito nos livros das principais guerras do século XX. Então, o memorial é muito gostoso de se visitar para quem gosta de história militar. É interessante ver a versão egípcia, e você tem lá o armamento israelense capturado também com os canhões abaixados, em posição de rendição. E você sua cabeça fica trabalhando a questão da propaganda, né? Dizem que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, então esse memorial tem uma meia-verdade para um lado apenas. E se você vai a Latrun, por exemplo, em Israel, você vê o outro lado, e aí é interessante fazer a comparação. Nós já temos um vídeo aqui de Latrun no final do programa, eu vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo da nossa visita em Latrun, que é uma base israelense, que é também um museu do tanque, muito bacana também. Bom, então o acesso ao memorial foi, de certa forma, fácil. Ele fica no centro do Cairo, numa bolha social, vamos dizer assim, porque são vários quarteirões controlados pelo Estado e onde existem instalações, todas elas pertencentes ao exército egípcio. Então você tem um estádio gigantesco de futebol e de outros esportes, estádio aquático onde as pessoas praticam natação e treinam para competições, quadras de tênis onde o próprio Hosni Mubarak frequentava e jogava tênis, tudo isso numa área central do Cairo, e aonde o exército exerce todo o controle. Então, chegar até lá não foi difícil. O acesso, depois daquela burocracia militar, foi totalmente facilitado. E tive um guia, um soldado egípcio que falava espanhol, me acompanhou o tempo inteiro e tive acesso a todas as instalações. Estando no Cairo, vale a pena visitar esse memorial e entender um pouquinho da mentalidade militar egípcia e como eles encaram o confronto de 1973. Existem algumas versões antigas da Guerra do Yom Kippur no YouTube, em 2 filmes israelenses. Vou deixar o nome na descrição. Recentemente foi lançada uma minissérie israelense sobre a Guerra do Yom Kippur, chamado Valley of Tears, que está disponível na HBO Max, em 6 capítulos. E esse ano de 2023 traz mais um olhar sobre o conflito naquele momento. É o filme Golda, sobre a primeira-ministra israelense Golda Meir, durante o período da guerra, estrelado pela atriz Helen Mirren. Mais uma visão cinematográfica sobre o conflito. Vamos conferir. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, dê um like. Não se esqueça de comentar e também se inscrever no canal. E também não se esqueça da promoção. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorre a um pacote de viagens para os 80 anos do dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Adquira a camisa e concorra. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!